Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com mais um vídeo, com mais conteúdos de língua portuguesa. E hoje é muito comum se ouvir: vou ir ao estádio, vou ir ao cinema, vou ir ao teatro. Muita gente usa essa expressão, que na verdade é uma locução verbal. Eu tenho aí dois verbos. Mas será que essa forma de falar ou de escrever está adequada? É o que nós vamos esclarecer no nosso vídeo de hoje. Qual a expressão adequada? Eu vou à minha casa, eu estou indo à minha casa, ou eu vou ir à minha casa? Será que eu posso usar essa construção que hoje se tornou muito comum entre jovens e adultos? Será que está correta? Pois bem, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, deixe os seus likes, porque neste vídeo de hoje nós vamos esclarecer essa dúvida. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos aprender juntos? Você está disposto? Então vamos lá. Será que o termo vou ir está correto? Logo de chofre, eu adianto, eu garanto que essa expressão está gramaticalmente correta. Você pode utilizar essa locução verbal, vou ir, embora possa soar estranha aos nossos ouvidos, porque é pouco usual, é pouco comum, mas hoje já está incorporada à língua dos falantes, à linguagem dos falantes. Então, os falantes utilizam bastante. Vou ir a algum lugar, vou ir à praia, vou ir ao estádio. Tem muita gente utilizando essa expressão. E para explicar um pouco essa expressão, é bom lembrar, é bom falar um pouco sobre a locução verbal. O que é a locução verbal? Exatamente a formação de dois verbos. Eu tenho um verbo, eu disponho de dois verbos para falar de uma única ação. Isso é uma locução verbal. Por exemplo, vou ir, nós temos dois verbos, só que neste caso os verbos coincidem. Eu tenho o verbo ir flexionado na primeira pessoa do presente do modo indicativo e tenho o ir não flexionado apenas no infinitivo, o chamado infinitivo impessoal. Então, vou ir, eu tenho neste caso o verbo ir duas vezes. Num primeiro momento, como verbo auxiliar, vou. Eu vou, tu vais, ele vai. Então, primeira pessoa. E no segundo momento, o verbo ir no infinitivo impessoal. Vou ir a algum lugar. Então, esta é exatamente a locução verbal. E é bom lembrar que esse ir do infinitivo acontece com vários outros verbos. Verbo no infinitivo, com os verbos terminados em AR, em ER ou então em IR. Cantar, estudar, trabalhar, correr, vender, cumprir, dividir, decidir. Temos aí os verbos nas suas várias conjugações. Então, é uma locução verbal, o vou ir, é uma locução verbal que expressa exatamente o quê? Uma ação que vai se realizar no futuro próximo. Vou ir ao cinema. Quer dizer que logo, logo eu estarei chegando ao cinema. Na verdade é isso. Vou ir ao estádio. Quer dizer que daqui a pouco eu estarei no estádio. Então, esse vou ir é uma locução verbal que não está errada, não está inadequada, está dentro, está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Você pode usar sem nenhum desafio, sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Embora o termo soe um pouco estranho aos nossos ouvidos. Vamos aqui a outro exemplo para que possamos entender como funciona a locução verbal. Exemplo: você vai passar na prova do Enem. Aí temos uma locução verbal formada pelo verbo ir, mais o verbo passar. O vai. O vai está na terceira pessoa do singular do verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Passar está no infinitivo. É o verbo passar no infinitivo, ou seja, o verbo não está flexionado, não está conjugado. Mas aí temos exatamente uma
locução verbal. Verbo auxiliar, vai, verbo principal, passar. Que equivale a exatamente o quê? Equivale a passará. Quando eu digo vai passar, é o mesmo que está dizendo passará. Está se referindo a uma ação futura. Portanto, é a construção perfeitamente adequada. Tanto passará quanto vai passar são duas construções adequadas. Outro exemplo, nós vamos viajar no próximo ano. Vamos viajar corresponde a viajaremos. Corresponde a uma ação futura, no futuro do indicativo. E temos da mesma forma uma locução verbal formada pelo verbo ir, na primeira pessoa do plural, vamos, e pelo infinitivo do verbo viajar, ou seja, o verbo viajar no infinitivo. Também é perfeitamente normal. Outro exemplo, você vai ser feliz. Vai é o verbo ir, na terceira pessoa, do presente do modo indicativo. Temos o verbo ser, que está no infinitivo, e indica exatamente isso. Corresponde a quê? A serei feliz. Se você quiser, usa vai ser feliz. Se não quiser, usa você será feliz no futuro. E vai perfeitamente estar construindo de modo adequado, de acordo com o padrão da língua portuguesa. Agora, o verbo ir, o vou ir, a expressão vou ir, que é o motivo deste vídeo, o uso está perfeitamente correto, não é um pleonasmo, ou seja, não é uma redundância, está perfeitamente normal, não é um pleonasmo como, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Aí são pleonasmos viciosos e que não devemos usá-los na hora escrita, na hora da escrita, não devemos usá-los porque não estão de acordo com a norma padrão. Nesse caso, não devemos, porque são construções pleonásticas, inadequadas. Mas o vou ir está perfeitamente correto, pode usar sem problemas. Se você não gostar, se a palavra, se o termo soar estranho aos seus ouvidos, não use, substitua exatamente por outra expressão. Em vez de dizer vou ir, diga que vai e ponto final. Vou ir ao estádio? Vou ao estádio. Vou ir ao cinema? Vou ao cinema. E o problema está efetivamente resolvido, tá certo? Vamos aqui a outro exemplo com o verbo ir. A equipe de corredores ia indo pela estrada. Aqui nós temos a locução verbal ia indo. O ia é o pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu ia, tu ias, ele ia. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Indo é o gerúndio do verbo ir. Indo é uma ação progressiva, é uma ação verbal que ainda está progredindo, está acontecendo. Portanto, não é um pleonasmo, é uma locução aceita pela norma padrão da língua sem problemas. Há outras locuções em que o verbo auxiliar também coincide com o verbo principal. Exemplo, à noite tenho tido maus pressentimentos. Aí eu tenho tido, tem o verbo ter duas vezes. Tenho, no presente do modo indicativo, eu tenho, primeira pessoa, e o tido, que é o particípio do verbo ter. Tido, algo que já aconteceu, uma ação que já foi concluída. Tenho tido maus pressentimentos. Também é uma locução verbal em que o mesmo verbo se repete, coincide. Tanto como o verbo auxiliar, como também na função de verbo principal. Ocupa as duas funções, como verbo auxiliar e também como verbo principal, e está absolutamente correto, sem nenhum problema. E para finalizar, para que fique bem claro esse conteúdo, temos o verbo haver, que também utiliza esse mesmo sistema. Há de haver um tempo em que a economia vai melhorar. Há de haver um tempo em que a economia vai melhorar. Aí eu tenho o verbo haver duas vezes. Tenho o verbo haver na terceira pessoa do singular,
HA com acento agudo no A, temos a preposição de e temos o verbo haver no infinitivo, ou seja, não flexionado, não conjugado. Mas essa locução verbal é perfeitamente aceita, as pessoas usam normalmente, é comum que seja encontrada em textos de alguns escritores, de alguns jornalistas, em textos mais elaborados, sem nenhum problema. Há de haver um tempo em que a economia vai melhorar. É um enunciado que está perfeitamente correto e que também está caracterizado o uso da locução verbal com os verbos repetidos, ou seja, com os verbos que coincidem nessa mesma construção. Ok? Então eu espero que esse conteúdo tenha ficado bastante claro para todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, deixem os seus likes, os seus joinhas, proponham novos conteúdos e inscrevam-se no canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.